Olá, queridos alunos da nossa Escola de Ministros de Adoração e Música. Estamos aqui mais uma vez e que bom que você continua no curso, que bom que você tem estado em cada aula assistindo cada tema, cada assunto que o Senhor ministra ao nosso coração. E hoje não vai ser diferente, hoje nós teremos uma aula muito importante para a nossa vida espiritual e principalmente para o exercício do nosso ministério. E eu quero convidar você a estar bem atento, atenta, a fazer as suas anotações, a pegar a sua Bíblia e vamos mergulhar na palavra a partir de agora. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus, Ele te ensine, que o Espírito Santo sonde o seu coração e que Ele traga todo o conhecimento que você precisa acerca deste assunto. O tema hoje é autoridade e submissão. Em Mateus 21, 23, nós lemos uma pergunta que foi feita a Jesus. Esta pergunta foi feita por líderes do templo na época de Jesus, sacerdotes, escribas, autoridades espirituais de Israel na época em que Jesus estava aqui na terra. E Jesus operava muitos milagres, ensinava as escrituras, e neste texto nós encontramos exatamente a pergunta que os religiosos, as autoridades religiosas da época fizeram a Jesus. E eles perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? E nós vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre autoridade. Precisamos entender o significado desta palavra. O que significa autoridade? Porque há uma diferença entre autoridade e poder. Alguém pode ter o poder, a capacidade de fazer algo e estar fazendo, mas não ter autoridade. O nosso assunto hoje é sobre autoridade, tanto espiritual quanto a autoridade constituída por Deus na terra. Irmãos queridos, é muito importante você ter entendimento sobre esse assunto, porque é uma área, principalmente nos ministérios, que tem destruído muitas vidas, tem paralisado muitas vidas, tem trazido muitas situações de conflito e tem impedido o mover do Espírito. Então fique bem atento. Autoridade é poder delegado, refere-se ao direito e ao poder para estabelecer, determinar e governar por causa de uma posição ou por causa de um cargo. Então, a autoridade refere-se ao direito que alguém tem de fazer aquilo, de governar sobre aquele ambiente, sobre algumas pessoas, de dar ordens por causa da posição que aquela pessoa recebeu ou adquiriu, no sentido de que foi eleito ou eleita para aquele cargo. Romanos 13:1 nos diz que toda autoridade toda autoridade foi constituída por Deus e que nós devemos estar sujeitos, submissos a essas autoridades. E aqui a palavra do Senhor está nos falando sobre a autoridade na terra, as pessoas que exercem direito de governo sobre nós. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Eu estou percebendo aqui que os slides não estão mudando para você, né? Então eu vou voltar e vou colocar o slide novamente. Vamos lá? Vamos ver se vai agora? Ok. Então foi este o versículo que eu acabei de ler. Eu falei sobre o significado de autoridade. Agora estou lendo este versículo que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos submeter a toda autoridade, porque todas
toda posição de autoridade, de governo, familiar, institucional, esta posição de hierarquia foi colocada por Deus. Antes de irmos mais a fundo sobre esse nosso relacionamento com as autoridades humanas, nós precisamos lembrar que Deus é a fonte de toda a autoridade. Por quê? Porque Ele governa sobre todos. Salmo 103:19 nos diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei, Ele domina, Ele tem autoridade sobre tudo que existe. O trono de Deus está estabelecido sobre a autoridade. Deus é o único que tem autoridade incontestável, Ele é o único que tem toda a autoridade e só Ele pode conceder autoridade. Isso significa que a autoridade que há no mundo provém de Deus. Deus tem autoridade direta, a autoridade está nele. Ele criou o mundo, Ele governa o mundo e Ele é quem delega. O homem não tem autoridade por si. Ele não nasce, cresce e diz: eu vou ter autoridade sobre esta congregação. Não, o homem recebe a autoridade de Deus. O homem tem autoridade delegada. Só obedecerá a autoridade que Deus delegou aquele que reconhece e se submete à autoridade do próprio Deus. Então, se nós encontramos alguém que não se submete à autoridade que Deus delegou, certamente essa pessoa não se submete à autoridade de Deus também. Deus é autoridade em si mesmo e tudo que no mundo existe é sustentado pela palavra do poder de sua autoridade. Nós temos um versículo aqui, eu quero que você acompanhe comigo, Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Este versículo está dentro de um contexto que fala sobre a autoridade de Jesus e fala do poder da autoridade que Deus deu a Jesus e que essa autoridade é sustentada pela sua palavra. Ele tem autoridade, dele vem toda autoridade, todo mundo é sustentado pela sua autoridade. Todo o mundo, tudo que ele criou, seres, pessoas, natureza, tudo está sob o domínio da autoridade de Deus. Nós precisamos lembrar, quando nós falamos de autoridade, sobre um princípio espiritual maligno que nós chamamos de o princípio de Lúcifer. No livro do profeta Ezequiel, no livro do profeta Isaías, nós encontramos sobre a queda de Satanás. Você pode ler em várias versões e você pode pesquisar mais profundamente sobre isso. Mas não há dúvida de que Satanás caiu porque ele não se sujeitou à autoridade, ao governo de Deus. E aqui em Ezequiel capítulo 14, de 3 a 15, nós podemos ler: e tu dizias no teu coração. Você vai ler todo o contexto deste capítulo e você vai identificar que estava falando de Satanás. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse foi o pecado e o motivo da expulsão de Satanás da atmosfera da presença de Deus, de diante da presença de Deus. Como anjo, né? Como estrela, né? Cadente não, estrela da alva, né? A Bíblia fala sobre isso aqui no livro de Ezequiel, nos fala sobre o resplendor, sobre toda a glória de Satanás. Você vai perceber nesse texto de Ezequiel que há uma comparação. Vou abrir aqui o livro, porque nos seus estudos você pode encontrar alguns comentários sobre isto. E eu quero explicar para você
aquilo que cremos e aquilo que entendemos desse texto. Há muitas profecias no livro de Ezequiel sobre os reis de vários impérios daquela época. E aqui no capítulo 28 há uma profecia contra o rei de Tiro. E no meio dessa profecia contra esse rei, essa autoridade humana, há uma revelação acerca do que aconteceu com Satanás. Por quê? Há um momento nesse texto que Deus fala através do profeta que jamais seria algo alusivo a um homem. No versículo 11 diz: você era modelo da perfeição, você estava no Éden, no jardim de Deus. Então o rei de Tiro jamais poderia estar lá. Nessa profecia, nós vamos encontrar palavras de juízo sobre o rei de Tiro, mas nós encontramos aqui revelação acerca de Satanás e da sua queda. E neste versículo aqui que eu acabei de colocar e vou ler, né? Vamos ler juntos, diz: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade. Iniquidade, irmãos, é a raiz de todo pecado. Iniquidade é a natureza do pecado, é a fonte do pecado, é a atitude de não obedecer às leis de Deus. A palavra iniquidade, na sua origem hebraica, significa sem lei, sem governo. Então Satanás alimentou esse desejo de não ser governado, mas de ele mesmo estar no lugar de Deus, e deu lugar à iniquidade. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E este é o princípio de Satanás, o princípio da autoexaltação. E desde já eu quero ministrar a sua vida para que você faça uma autoanálise e você faça sempre essa oração: Senhor, eu não quero me autoexaltar. Aquilo que o Senhor me deu, físico, emocional, espiritual, dons, talentos, tudo que o Senhor me permitir conquistar, não será para a minha exaltação, será sempre para o louvor da tua glória. Sempre devolva ao Senhor. É pecado, pastora, aceitar elogio? Não, aceitar não. Seja educado quando alguém lhe elogia. Agradeça, mas imediatamente diga: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque a Ele pertence toda a honra, é por causa dele. E como o pecado habita em nós, nós não podemos correr o risco de darmos lugar a este princípio maligno. Satanás quis usurpar o trono de Deus e por isso ele foi lançado no mais profundo abismo. Ele perdeu o seu lugar de glória, ele ainda não está aprisionado, ele ainda age na terra, mas há a promessa, né, a palavra de Deus de condenação eterna. E aqui, quando nós falamos sobre abismo, é sobre as trevas, sobre o lugar de trevas. Antes ele habitava na luz e hoje ele habita nas trevas. Você vai se lembrar da nossa aula de libertação, que a jurisdição de Satanás são as trevas. Ele age nas trevas. Filipenses 2 nos dá uma exortação, nos diz que a atitude de vocês, que o sentimento de vocês seja o mesmo de Cristo, porque Cristo não considerou ser igual a Deus. Ele não achou que isso era algo que ele deveria se apegar, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aleluia! Jesus é o nosso exemplo. É Jesus, é o princípio de Jesus que nós devemos seguir. Jesus era Deus, ele estava com toda a sua glória no céu e ele não usurpou, ele não disse: não, é direito meu e eu quero isso, eu quero a glória que é do Pai. Não, ele se esvaziou, ele veio em forma de homem.
Mesmo sendo Deus, ele não usurpou, ele não se apegou a esta igualdade, exigindo direitos aqui na terra, nem no momento da sua maior dor na terra. Ele não disse: Pai, eu tenho direito, eu sou teu filho, a tua glória está comigo, eu não aceito essa dor. Ah, Senhor, eu tenho direito. Estão falando contra mim, estão injuriando, estão amaldiçoando, eu vou matar todos aqui. Ele não usurpou o seu direito de Deus, ele se submeteu porque havia um plano do Pai para a sua vida e ele foi obediente até o fim. Aleluia! E a Bíblia diz, você pode ler o restante desse texto aos Filipenses, que ele foi até o fim e Deus o exaltou. Glória, glória. Nós te agradecemos, Pai, pelo exemplo que Jesus é para nós, que o nosso coração esteja decidido a sermos como Jesus. Se nós desejamos servir a Deus, nós não podemos violar a questão da autoridade, não podemos. Eu tenho certeza que você está aqui neste curso porque esse é o seu desejo, é servir a Deus, é dar o seu melhor ao Senhor, é ser usado por Ele como instrumento para que a sua vontade venha sobre a terra, para que o seu reino se estabeleça na terra. Então, não viole o princípio de autoridade. Por quê? Porque violar a autoridade é seguir o princípio de Satanás. É possível, irmãos, que nós estejamos com Jesus em doutrina, obedecendo em Jesus e mesmo assim termos um coração insubmisso, rebelde. Então nós estamos obedecendo, fazendo a vontade de Deus no ministério, no serviço, ensinando a palavra de Deus, e no nosso coração nós estamos dominados pelo princípio de Satanás. O Senhor nos livre disso, o Senhor nos livre em nome de Jesus, porque pregar o Evangelho, porque nós não devemos permitir a rebeldia no nosso coração, porque pregar o Evangelho é trazer as pessoas para debaixo da autoridade de Deus. E como nós vamos fazer a obra de Deus, servir ao Senhor e estarmos fora da autoridade de Deus? Satanás, ele não teme as nossas palavras, ele teme a nossa submissão. Guarde isso. Satanás não teme aquilo que você fala, ele teme a autoridade que você tem por causa da sua obediência a Deus. Nosso serviço a Deus não é uma questão de sacrifício ou de negar o ego, é uma questão de fazer a vontade de Deus. É claro que muitas vezes nós precisamos ir para a cruz, fazer aquilo que a nossa carne não está querendo fazer. Nós vamos obedecer renunciando o nosso eu, mas o motivo, a razão é que nós nos submetemos à vontade de Deus. Somente aqueles que se submetem à autoridade podem ter autoridade. Meu querido, minha querida, não queira ter um cargo na igreja, não queira ter uma função, queira se submeter a Deus, queira ter autoridade em Deus. Você tem um chamado, todos nós temos dons e vocações. E o chamado de Deus é para que exerçamos esse dom, manifestemos os dons e talentos com autoridade espiritual. E nós só teremos se nós nos submetermos a toda a vontade de Deus. Vamos lembrar um episódio em que a Bíblia nos fala ali em Atos que havia alguns judeus que eles começaram a expulsar os demônios. Eu vou ler o texto e depois a gente comenta. Vamos lá? Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Aqui nessa oração que eles faziam, nós já percebemos que eles não obedeciam à mensagem do evangelho que Paulo pregava. Eles apenas queriam a função, o status, o poder de expulsar demônios, de repente serem bem
vistos, né, na comunidade religiosa, receberem elogios pelo seu poder de expulsarem demônios, mas na própria oração deles nós percebemos que eles não tinham autoridade alguma, porque eles não conheciam o Jesus de Paulo, eles não conheciam, não obedeciam a mensagem de Paulo. E olha o que aconteceu. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Então, esses jovens, eles eram religiosos, eles conheciam toda a escritura, porque eles eram filhos dos sacerdotes, eles eram judeus, eles frequentavam o templo. E quantos, né, nós percebemos essa mesma atitude hoje em dia? Apenas são religiosos, leem a Bíblia, frequentam os cultos. Alguns, infelizmente, estão até em posição de autoridade sem ter autoridade. Estão na frente do púlpito, né? Na frente não, perdão, em cima do púlpito, na frente da congregação, ministrando louvor, dirigindo o culto, regendo um coral, pregando, estão ali no ministério intercedendo, mas sem autoridade. E aí o que aconteceu? Um dia o espírito maligno respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Que triste situação, que tristeza isto que aconteceu com aqueles jovens. Aqui diz um dia, então certamente eles estavam fazendo isso muitas vezes, tentando, né, terem a autoridade que Paulo tinha, que outros discípulos de Jesus tinham, e no determinado momento os demônios disseram: olha, ele está brincando com a gente, então agora a gente vai dar o troco neles. E eles foram envergonhados, os demônios usando aquelas pessoas, não sabemos quantas, né, vieram para cima dos filhos de Cefa e bateram e arrancaram as roupas. Preste atenção no que os demônios falaram. Nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos quem é Paulo. Por quê? Porque Jesus e Paulo eram obedientes ao Pai, obedientes a Deus. Então a autoridade de Jesus e Paulo vinha da sua obediência. Que você jamais se esqueça disso, porque você pode não estar no ministério como esses jovens desejavam, de expulsar demônios, mas através do seu louvor, pessoas são salvas, são libertas. Através do seu testemunho, demônios podem fugir, mas isso só vai acontecer se você estiver em obediência ao Senhor e rejeitar todo espírito de Lúcifer, todo espírito de rebelião. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco mais agora. Nós vamos ler esse texto de 1 de Samuel 15, 22 e 23. E esse texto é clássico quando se fala de rebeldia. Eu creio que você já deve ter ouvido alguém falar, pregar, ou já ter lido esse texto. O profeta Samuel deu uma ordem de Deus a Saul. Saul deveria vencer uma nação pagã. Eu acho que foram os filisteus. Eu não anotei aqui, acabei esquecendo, mas você pesquisa aí. E Deus disse: olha, você destrói tudo. Eu acho que não foi não. Olha, deixa eu te dar a informação certa, né, irmão? É muito feio isso, né? Então vamos lá. Vamos lá para 1 de Samuel 15. Vamos ensinar direito, né, pastora? Vamos dar a informação completa. 1 Samuel 15. Ok, assim ungiu. Vamos ver antes. O juramento impensado. 15, 22. Vamos lá. Ok. Contra Saul, as instruções, os soldados. Os amalequitas, ok, nada de filisteus, amalequitas. E aquele povo era tão terrível, aquele povo era tão idólatra, fazia tanta perversidade que Deus disse: olha, mata todo mundo, não deixa animal, não deixa rei, não deixa ninguém. E Saul foi lá, venceu a guerra, mas ele deixou algumas pessoas vivas
Peraí. Deixa eu ver se é nesse caso mesmo. Ai, perdão, gente, mas eu preciso voltar, né? Acompanha comigo aí. Se você tiver com a Bíblia, você vai lá também, não é? Vamos dar. Ele deixou os melhores bois, né? E ele disse, não, isso aqui tá muito bonito, né? Retirem-se e saiam do meio dos amalequitas. Então o Senhor falou a Samuel. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho. Capturou vivo Agag, isso que eu estava querendo lembrar, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas. Então eles pouparam o rei também. Deus disse, não mata o rei. Será que porque eram amiguinhos, né? Porque o rei prometeu alguma coisa para ele? Quem sabe? A Bíblia não diz. Mas Deus com severidade puniu Saul. E ali Deus rejeitou Saul como rei. E Samuel disse, nesse texto que eu separei aqui para você, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Ai, irmãos, me dá uma dor aqui por dentro só em ler isso, porque a palavra do Senhor diz que rebeldia é como feitiçaria, arrogância é como idolatria, e todo o mal da humanidade é por causa disso, de feitiçaria, de idolatria, porque as pessoas não se dobram diante de Deus, não se rendem ao Senhor. E é muito importante você saber disso aqui, ó. A expressão é como rebelião, é como feitiçaria, não tem na Bíblia esse é como. O que nós encontramos exatamente no original é essa expressão, rebelião é pecado de feitiçaria. A palavra para feitiçaria em hebraico é kesem, que significa adivinhação, bruxaria, magia. O que é que acontece, irmãos, quando há um trabalho, um sacrifício de feitiçaria? É totalmente contrário a Deus, não é para Deus, é invocação de demônios. Há uma atração de espíritos malignos e Deus estava dizendo para Saul, Saul, você separou esses bois para me oferecer em sacrifício. E é bom a gente fazer uma correção de interpretação aqui, porque eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, Deus não se compraz em sacrifício, é melhor obedecer do que sacrificar. A palavra sacrifício aqui não está nessa conotação não de esforço, de renúncia, porque nós precisamos, irmãos, nos esforçar para servir ao Senhor, claro que precisamos. Existem dias que eu não quero fazer algo que eu preciso fazer, mas eu tenho que fazer isso é esforço, é gastar energia. Eu sei que você também já aconteceu com você, eu tenho certeza. Você está escalado para servir o ministério naquele dia e aí vem uma seta tão terrível e aí você se abate e a sua vontade é não ir, mas por obediência você vai. Claro que você não pode servir ao Senhor com o coração rancoroso, se você falou algo contra alguém, não, você tem que ir para a cruz, se entregar, pedir perdão, dizer Senhor me perdoa, você tem que procurar uma pessoa, de repente você teve uma discussão, se depender de você, você vai lá e procura e sobe no altar e vai fazer o teu serviço ao Senhor com o coração perdoado, mas a sua alma ainda está ferida, está angustiada, você precisa de esforço. Tem dia que você está cansado, você não quer ensaiar, está muito cansado, mas você tem um compromisso com o Senhor e você se esforça, você sacrifica aquele tempo, aquele dia de descanso para ir ali servir. Então, o sacrifício não é rejeitado por Deus, não, de maneira alguma. Mas aqui essa palavra sacrifício significa o culto, a oferta, porque o que Saul ia fazer era matar aqueles animais em sacrifício ao Senhor.
E o profeta diz, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Você quer me prestar culto? Você quer oferecer esses bois que são perfeitos em sacrifício? Mas Deus não te pediu isso não, Deus te pediu obediência. Então é melhor você fazer a obra de Deus com obediência, porque se você fizer a obra de Deus sem estar em obediência ao Senhor, é pecado de feitiçaria. Saul foi rebelde, ele não obedeceu, e a feitiçaria abre diretamente alguém para o mundo demoníaco. Quando nós estamos em rebeldia, quando nós estamos em submissão, seja em qualquer nível da nossa área de relacionamento, nós estamos atraindo demônios. Nós estamos fazendo como acontece com os atos de feitiçaria. É isso que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque a feitiçaria, o alvo é controlar as circunstâncias, as situações, as pessoas. E Satanás faz isso de diversas formas, se apropriando dessa legalidade chamada rebeldia. Os rebeldes dizem assim, quanto mais nós nos rebelarmos, mais poder nós teremos. Mas é Satanás que coloca isso na mente deles, porque acha que, eu tenho direitos, eu tenho que buscar, claro, da maneira legal, da maneira respeitosa, da maneira que deve ser, né? Que tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus permite. E nós precisamos lembrar, quando falamos de rebeldia, de dois exemplos de rebelião na Bíblia. Um tem muito a ver com o ministério de louvor, porque eram sacerdotes, Nadab e Abiú, estavam ali servindo ao Senhor fogo estranho, e o Senhor os considerou rebeldes. Você vai ler em Levítico capítulo 10 e você vai ver que Nadab e Abiú pegaram fogo estranho, a Bíblia fala fogo estranho, e foram oferecer no altar do Senhor, e eles morreram. Como a Bíblia não diz exatamente que fogo estranho foi esse, há várias interpretações, né? Mas eu quero ensinar para você a conclusão que eu cheguei a partir de estudos mais apurados, inclusive nos originais da Bíblia. Fogo estranho é aquele que tem origem na presunção humana. Com relação à submissão, o pecado pode ser de dois tipos: desobediência e presunção. Desobediência é quando Deus manda fazer e você não faz. Presunção é quando Deus não mandou e você faz. Você faz do seu jeito, da sua maneira. E foi isso que Nadab e Abiú fizeram. Eles fizeram do jeito deles. O que estava acontecendo? Era um momento de inauguração do tabernáculo. Moisés havia, por ordem de Deus, constituído, né, eles como sacerdotes, Arão e todos seus descendentes, ordenado tudo como deveria ser feito. E aí Arão fez e o fogo de Deus não veio, a glória de Deus não veio. Nadab e Abiú disseram, possivelmente, é isso que eu entendo, né? Vamos aqui conjecturar, irmãos, para a gente entender bem esse processo. Não, nós somos sacerdotes, que negócio é esse de só Moisés chamar e Deus vir? Não, meu pai não vai passar essa vergonha não, nós temos a nossa função aqui, a gente vai tomar a frente e a gente vai fazer, e foi lá e pegou um fogo estranho, não é? Um fogo que não foi ordenado por Deus, mas foi da sua presunção. Já tinha acontecido o que tinha que acontecer. Alguns também interpretam que eles não pegaram as brasas do altar, porque o fogo, o incenso precisava ser das brasas do altar lá do átrio. E aqui vem a prova da rebelião. Eles se rebelaram por causa da sua presunção. E o que é que nós aprendemos com esses dois? O trabalho deve ser uma coordenação de autoridade. Deus havia estabelecido quem? Arão. Eles deveriam ter consultado o pai deles. Com certeza Arão ia dizer, não, de forma alguma, não é assim que deve ser feito. Eles estavam sob a liderança do seu pai, eles deveriam obedecer. Eles resolveram oferecer sacrifício fora da coordenação do seu pai. Essa é a primeira lição para nós não alimentarmos rebeldia. Você tem alguém sobre você? Com certeza.
Se você é o pastor, se você é o líder do ministério, se você é o pastor, você tem pessoas sob a sua liderança, mas você tem a liderança de Deus diretamente. Você não pode desobedecer a Deus, você só pode tomar decisões, ações a partir de uma direção do Senhor, da sua palavra, através da revelação para algo específico para o seu povo. Você que é líder de louvor, líder do ministério, você precisa consultar seu pastor, consultar a Deus e não tomar nenhuma decisão sem a coordenação dele, porque se trata de rebeldia. Você que está debaixo da liderança, do líder do seu ministério, você precisa consultar, você precisa seguir as ordens dele, porque Deus não trabalha em submissão. A segunda experiência que nós podemos ter com isso, o segundo aprendizado é que o serviço, ele se origina em Deus. O princípio do fogo estranho é fazer algo que Deus não mandou fazer. Um sinal de que estamos fazendo a vontade de Deus também é a satisfação da nossa vida. Se o nosso serviço se origina em Deus e Deus é bom e a presença de Deus traz paz, mesmo em meio às lutas, então, se eu estou fazendo a vontade de Deus sem satisfação, sem alegria, se quanto mais eu trabalho, mais eu me sinto cansado, extenuado, pode ser um sinal de fogo estranho. Mas a gente não se cansa no ministério, pastora? Claro que se cansa. Claro, nós somos pó e cinza, carne, às vezes junta o trabalho secular com o trabalho na igreja, mas quando você está fazendo do jeito de Deus, com a motivação certa, adorando ao Senhor, aquele trabalho que você faz, acontece justamente o contrário do cansaço, vem o descanso, o corpo se cansa, mas a alma está cheia de alegria, a alma está cheia de prazer. Jesus falou isso quando ele encontrou com a mulher samaritana, e você pode aí lembrar esse texto lá em João. Eles chegaram na aldeia de Samaria, eles estavam com fome e cansaço. Jesus mandou os discípulos irem comprar alimento, mas Jesus estava ali, a mulher chegou, Jesus sabia que a mulher ia chegar e ele estava fazendo a vontade do Pai. Quando os discípulos chegaram, que perguntou: mestre, você não está com fome? Ele disse: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O prazer de Jesus foi tão imenso em ter encontrado e liberado a palavra de vida àquela mulher, que certamente a fome passou. Eu já tive algumas experiências assim, chegar no culto, chegar numa aula da irmã cansada, às vezes até com fome, não deu tempo de comer, mas quando a gente está ministrando a palavra, está naquele ambiente de louvor, vem um alimento que o corpo está cansado, mas até a fome passa, porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Então, lembre-se disso. O fogo estranho produz morte. Muitos estão mortos no ministério, sem unção, sem alegria, sem paz, porque estão oferecendo fogo estranho. Qualquer que serve a Deus sem discernir autoridade oferece fogo estranho. E eu quero contar para você, lembrar para você só mais uma experiência de rebelião. Existem muitas na Bíblia. Foi dos filhos de Corá. E Corá também. Você vai encontrar lá em Números, eles se rebelaram contra a autoridade de Moisés e contra a autoridade de Arão. Eles invejaram Arão, porque só Arão, irmão de Moisés, isso é porque é irmão de Moisés. Moisés não ouviu nada Deus falar com ele. Foi Moisés que quis colocar o seu irmão. Certamente eles pensaram isso, Isso é nepotismo, E eles se rebelaram contra essa autoridade delegada. Eles tiveram inveja, porque Deus havia estabelecido Arão e seus filhos, definido, como sacerdotes ali. E os filhos de Corá também receberam funções. Todos receberam as suas funções. Então ele não tinha por que invejar. E aqui tem um ensinamento muito importante, meus irmãos. Acontece muito no ministério de louvor. Um querer tomar a posição do outro.
Deus te chamou para algo. Se Deus te chamou para ser Beck, seja Beck. Você pode desenvolver a liderança de louvor? Claro que pode. Eu tenho uma experiência de muitos no nosso ministério e normalmente é assim, eles começam como apoio vocal, mas Deus os chama para conduzir a igreja, Deus os chama para liderar o momento de culto e a gente solta eles para isso. Mas é o Senhor quem escolhe. Não deseje a função do outro, não deseje o cargo do outro. Se Deus te deu uma função que Ele deu ao outro, e acontece isso muito, Deus chama várias pessoas para liderarem, né, para ensinarem, para intercederem. Não há alguém mais importante que o outro, não há motivo de inveja. Busque saber de Deus exatamente onde Ele quer que você esteja, para que não haja rebeldia no seu coração. Como todo rebelde, o primeiro passo é desconectar-se do restante da congregação, porque Corá fez isso com seus filhos. Ele se desconectou do restante e se conectou com outros rebeldes e começou a falar mal de Moisés, mal de Arão e acusa Moisés de autoritário. É assim que o rebelde faz, ele não quer obedecer às ordens, ele não quer obedecer os direcionamentos e ele procura motivos para argumentar o direcionamento do seu pastor, do seu líder. Assim foi com Corá, começou a contaminar. Se você tem algo contra as ordens do seu líder, vá até ele, fale com ele, pergunte, abra o seu coração, né, aquilo que você precisa saber, para que você não alimente rebeldia e não contamine outros. Características dos que se levantam contra a autoridade. São pessoas vocacionadas, elas estão ali no ministério com você, mas tem problema de se submeterem à autoridade de outros homens. Eles dizem assim: sou submisso apenas a Deus e não aos homens. Então, se alguma coisa acontece que não é de acordo com o que aquela pessoa pensa, que acha que deve ser, ela não apoia e ainda contamina outros. E se faz apenas por aparência e não por verdadeira submissão. Os insubmissos, eles se cercam de pessoas com poder de opinião e que compartilham do mesmo espírito rebelde. Então procura alguém que tem influência em outros e começa a contaminar. São invejosos e arrogantes, utilizam-se de falsos argumentos bíblicos e falso ideal coletivo. Pelo bem. É pelo bem, não, olha, a Bíblia diz isso aqui. Sim, é possível que a Bíblia diga também, mas com certeza se o líder deu um direcionamento, ele também está respaldado na palavra. Se ele não estiver, você tem que orar por ele e conversar com ele. Então, os rebeldes, eles são assim, como Corá e os seus filhos, invejosos, arrogantes, e justificam, né, com a Bíblia e com o não, é pelo bem de todo, vai ser melhor, olha, tenho certeza vai ser melhor se for assim. E aí causam todo o problema de rebelião dentro do ministério. São cegos pela própria inveja e não têm temor a Deus, desobedecem e se justificam perante todos, desafiando a autoridade. Então, alguns rebeldes, eles se levantam no meio de todo mundo. Estão cegos por causa da sua inveja. Assim foi com Corá e seus filhos e desafiam a autoridade. A autoridade de Arão foi desafiada. E sabe o que Moisés fez? Moisés foi orar, foi pedir ao Senhor. Nós vamos ler sobre a atitude de Moisés, naquilo que nos ensina como líderes. E Deus disse a ele: tá bom, eles estão questionando? Chama aí um líder de cada tribo, manda eles virem aqui com uma vara bem seca e que eles se reúnam diante de você, Moisés, e eu vou dar um sinal. E o sinal era aquela vara. Moisés recolheu todas as varas, aquela vara que no outro dia estivesse florida, essa é a vara de quem Deus havia escolhido. Que homem poderia fazer uma vara, um pedaço de pau seco florescer? Seria assim algo realmente só Deus. E foi assim que Deus fez. E a vara que floresceu foi a vara de Arão. E isso é tão importante para Deus, meus irmãos. A autoridade é algo tão importante para Deus, que Deus ordenou que a vara de Arão estivesse dentro da Arca da Aliança,
como estatuto perpétuo, para que toda a comunidade de Israel se lembrasse que havia pessoas de autoridade no meio e que ninguém poderia fazer como Coré e seus filhos fizeram. E eles foram comidos pela terra. Deus abriu o chão e engoliu eles. Então Deus é severo na punição contra a rebeldia, contra esse princípio de Satanás. Eles questionam a legitimidade do líder apontando seus erros e falhas publicamente. Cuidado, não faça isso. Com certeza seu líder não é perfeito. Eu não sou perfeita, nenhum líder é, por mais consagrado que ele seja. Eu já errei muitas vezes em decisões que eu tomei com o ministério, em reações que eu tive com alguns liderados, e pedi perdão e voltei atrás. Mas não é envergonhando e batendo de frente com o seu líder de maneira pública que você vai fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, você só vai dar lugar a demônios para agirem na equipe que você faz parte. Os rebeldes buscam o reconhecimento e a honra dos homens, servindo apenas ao próprio ego. Eles não estão se importando se estão quebrando um princípio espiritual, se aquilo vai trazer confusão no ministério. Eles só se importam com o que eles pensam, com o que eles acham que é certo, e eles fazem, falam e contaminam. E o desastre é muito grande. Os rebeldes aparentam, só aparentam defender um ideal coletivo, mas no íntimo são invejosos, arrogantes, falsos, cheios de si, crédulos do juízo, da presença de Deus. E isso tudo é feitiçaria, porque rebelião é feitiçaria. Tudo isso atrai a ação de espíritos malignos. Tudo que buscam os rebeldes é o poder. Eles são escravos dos seus próprios desejos. E como um homem de Deus, como uma mulher de Deus reage? Como um líder deve reagir? Do mesmo jeito que Moisés. Como que nós devemos reagir aos rebeldes? Olha só, conhecendo o nosso chamado, sabendo da nossa autoridade que vem de Deus e não dos nossos méritos. Nós não temos o que questionar. Se eu tenho certeza que Deus me chamou, me deu autoridade, eu sou líder por causa dele, a graça dele. Você, líder que está assistindo essa aula agora, você pastor, pastora, você tem certeza do seu chamado, então não se abale, fique firme nisso. Você precisa se lembrar que se o rebelde vem contra algo que Deus mandou você fazer, se lhe desrespeita, ele está se levantando contra o próprio Deus. Se ele se levanta com rebeldia contra o líder, ele está se levantando contra o próprio Deus, porque foi Deus quem estabeleceu a autoridade. Se você se levanta contra o presidente, contra o governador, contra o prefeito, contra vereadores e deputados de maneira desrespeitosa, você está se levantando contra Deus, contra algo que Deus delegou. Ah, pastora, a gente vai deixar esse povo fazer o que quer, roubar? Não, mas é com respeito, é debaixo da lei. É orando, porque é isso que o cristão deve fazer, é informando a verdade, é assim que deve ser feito. O homem de Deus, a mulher de Deus, se humilha diante do Senhor e busca em Deus a justificação. Moisés não se justificou, não. Moisés foi lá para os pés do Senhor orar, se humilhou diante do Senhor, ele não respondeu aos rebeldes. O homem de Deus, a mulher de Deus não tem interesse na punição, porque alguns líderes... Bem feito, tá vendo? Foi ser rebelde, olha o que aconteceu. E começam a alimentar alegria por causa do juízo de Deus que veio sobre o rebelde. Não, Moisés não fez isso. Ele mostrou o pecado, ele orientou, ele orou por aquelas pessoas, clamou a Deus por justiça. E recebeu de Deus estratégias, assim o homem de Deus. Clama a Deus, a mulher de Deus, clame e espere. Espere as estratégias que Deus vai te dar para confrontar toda a rebelião.
Não tem interesse na punição dos seus opositores, já falei, não foi? Ao contrário de seus opositores, não se defende apontando seus méritos. Porque o rebelde, ele sempre coloca o eu. Se fosse eu faria aí, ó. Eu sei o que eu estou te dizendo. Olha, eu estudei, eu tenho experiência, eu ministrei muitos anos sobre isso, eu li muito sobre isso, eu sei o que eu estou falando. Então o rebelde, ele aponta os erros do líder e coloca, né, em xeque os seus méritos e as suas... Em xeque não, ele coloca como argumento, ele coloca em xeque as qualidades do líder, né, a capacidade do líder, mas ele aponta suas qualidades como tendo autoridade para falar o que ele está falando. Mas o líder não faz isso, ele ora por arrependimento, ele pede a Deus misericórdia. Ele não ora contra o inimigo, ele não ora contra o seu opositor, mas ele ora para que Deus traga juízo aos espíritos que estão por trás da sua rebeldia. Lembra do que falamos em libertação? Por trás de todo pecado, um espírito correspondente. E se o pecado de rebeldia é o único na Bíblia que é comparado à feitiçaria, imagine quantos demônios não são atraídos. Então, o homem de Deus, ele repreende aqueles espíritos que estão por fora. Aprendamos como Moisés, nós vamos repreender espírito de rebelião que está tomando a mente daquela pessoa, seja agora expulso, neutralizado, que essa pessoa chegue ao arrependimento, que haja conversão. Você faz a sua parte, se a pessoa vai se arrepender, o problema dela com Deus. Se você trabalha com essa pessoa e você vai ensinando, ela continua rebelde, olha, ela não deve estar no ministério, ela precisa ser corrigida. Em nome de Jesus, tome coragem, tome a sua posição de líder, faça como Moisés fez, ore, não se justifique, busque de Deus as estratégias, repreenda os espíritos que estão por trás daquela atitude rebelde e corrija, ensine. Se aquela pessoa, depois de todo esse processo de tratamento, aquela pessoa não ouve, não lhe obedece, tire ela do ministério. E tire explicando por que você está tirando. Em nome de Jesus. Se Deus não aceita os rebeldes, não somos nós que vamos aceitar, né, irmãos? Mas existe um limite para a obediência à autoridade. Possivelmente isso já veio aí na sua mente, sim. Mas eu tenho que obedecer a tudo? Eu tenho que fazer tudo que as autoridades dizem? A Bíblia nos fala, a Bíblia responde tudo. Submissão é uma questão de coração, irmãos. Obediência é uma questão de conduta. Olha só, a submissão tem que estar no seu coração, a disposição em respeitar e obedecer. Então, você pode ser submisso sem ser obediente. Você pode ser obediente sem ser submisso. Nós falamos lá atrás, você faz o que o líder falou, mas o seu coração está cheio de rebelião, de rebeldia, de insubmissão, você está falando mal do seu líder, você está fazendo como Corá e seus filhos, não é? E aí você não está sendo submisso. Mas aqui nós estamos falando sobre o limite de obediência à autoridade. Porque existem momentos, sim, que nós não devemos obedecer às autoridades. E nem por isso nós estamos sendo insubmissos. Devemos respeitar, mas nem sempre temos de obedecer. Somente Deus é objeto de submissão ilimitada. Somente a Deus nós devemos obedecer ilimitadamente. Se a autoridade representativa, né, se essa autoridade que representa a autoridade que Deus delegou, lhe dá uma ordem nitidamente contrária à palavra de Deus, à ordem de Deus, você não vai obedecer. Essa ordem tem que ser desobedecida. Isso inclui pai, mãe, pastor, líder de ministério, prefeito, governador, presidente, patrão, todas as autoridades constituídas na terra. Se te dá uma ordem que você sabe que é contrária à palavra, você não vai obedecer. Ai, pastora, mas e as consequências? As consequências vão até a morte.
porque você não vai perder a santidade de Deus na sua vida. Você vai temer um homem e não vai temer a Deus? O temor a Deus te livra de todo mal, é garantia. O temor a Deus te faz prosperar. Então, escolha temer a Deus. Eu tenho uma amiga, a pastora Josiane, vou contar aqui a experiência dela, porque foi uma das experiências que mais me marcou na minha caminhada, assim, uma experiência de perto mesmo. A pastora Josiane, há muitos anos, deve ter mais de 20 anos isso. Ela nem era pastora na época. Ela é formada em enfermagem também, ela trabalhava num hospital público. E como enfermeira, ela tinha que assinar os procedimentos, né, os documentos lá para que o hospital recebesse do SUS o dinheiro. E ela já estava naquele emprego, era uma situação muito difícil no país, eu me lembro exatamente na época, muito difícil de recessão, inflação alta. E a minha querida amiga pastora Josiane, na época não era pastora, ela foi chamada pelo médico-chefe e disse a ela que ela tinha que assinar alguns documentos com alguns procedimentos que não tinham sido feitos, quer dizer, colocar coisas a mais para que o hospital recebesse mais verba para o SUS. Infelizmente, nós imaginamos que isso continue acontecendo, porque o espírito de corrupção ainda não foi destronado totalmente da nossa nação, mas nós cremos que será em nome de Jesus. E aí a pastora Josiane precisava daquele emprego, irmãos. Ela tinha, se eu não me engano, na época, 2 dos seus 3 filhos, ou estava grávida do segundo, não, estava grávida do terceiro. Não, já tinha, isso não importa agora. Eu acho que ela já tinha os 3, porque quando ela estudou, ela estava grávida do terceiro. Fecha parênteses, vamos lá. Vamos lá, irmãos. Ela precisava, como eu e você precisa, do emprego. E ela disse, eu não vou pecar contra o meu Deus. Se você quiser me demitir, você me demita. Mas eu não vou fazer isso. Isso é roubo, isso é mentira. E o patrão tentou convencê-la, que bobagem e tal, porque não conhece a palavra, mas ela conhecia. E ela não se submeteu, Perdeu o emprego, ficou um bom tempo desempregada, sofreu muito, mas Deus a honrou. Um ano ou 2, não lembro agora, mas em pouco tempo, Deus a honrou. E hoje ela continua colhendo os frutos dessa obediência e de muitas outras, porque ela é um exemplo de servo obediente ao Senhor. Eu me lembro que eu trabalhei numa fábrica e a gente precisava dar muitas desculpas para o cliente por causa do atraso, né, nas entregas. E o meu patrão sabia que eu não mentia. E eu dava todas as justificativas, pedia perdão, planejava. E teve um dia que ele queria que mentisse. E ele sabia que eu não mentia, então ele falou para uma colega e disse assim, fulana, atende aí, porque Geisa não vai mentir. Irmãos, ali para mim foi um dos maiores elogios que eu recebi e Deus continuou me honrando todo o tempo que eu fiquei lá, porque além de honrar a autoridade que estava sobre mim, que eram os meus patrões, eu honrava o Senhor naquele lugar. E Deus me abençoou muito ali, eu saí de lá só depois do chamado ministerial. Mas você pode estar pensando, e quando é pai, e quando é marido, e quando é mãe, do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Você não deve desonrar o Senhor por algo que você sabe que é contrário ao seu testemunho, para obedecer à autoridade do esposo, à autoridade da mãe e do pai. Pastor Wellington, a gente tem vários testemunhos aqui da nossa equipe pastoral, testemunhos bons, graças a Deus. Conta que quando ele se converteu, o pai dele, a mãe eram muitos católicos e disseram que ele não deveria, e proibiram ele de ir para a igreja. E ele passou um tempo sem ir, mas ele continuava orando, continuava buscando o Senhor, estudando a palavra, e o pai expulsou ele de casa por causa daquilo. Depois de um tempo, é claro que houve a reconciliação, mas ele é a bênção que ele é hoje, porque desde o princípio ele obedeceu ao Senhor. Eu não estou te dizendo o que você deve fazer, você deve buscar o Senhor. O que eu estou te dizendo é acerca de um princípio espiritual. Não faça aquilo
que é contrário à vontade de Deus. A autoridade humana está limitada pela autoridade de Deus. Existe uma hierarquia de autoridade. A autoridade soberana de Deus, a autoridade da palavra de Deus e a autoridade da nossa consciência. A autoridade da minha consciência não está acima da autoridade da palavra, nem está acima da autoridade de Deus. Porque existem muitas pessoas, o que é que tem nada não. A consciência não está acusando que aquilo é errado. Porque ele deu lugar à iniquidade, ele está vivendo sem a lei de Deus. Está achando que não tem problema não fazer aquilo ou aquilo outro, porque Deus é misericordioso, é uma necessidade, Deus sabe que eu preciso disso aqui, Deus sabe que se eu não fizer isso eu vou perder o emprego, fulano não vai me querer, o namorado não vai me aceitar, e vai e faz aquilo que é contra a palavra do Senhor. Isto é rebeldia, é desobediência. A consciência não está acima da palavra nem acima de Deus. Qualquer autoridade deve ser submissa aos 3 níveis mais elevados de autoridade. Seja na família, no governo, na empresa, na igreja, que diz para fazermos algo que esteja em conflito com Deus, com a Bíblia, com nossa consciência, precisa ser desobedecida. Em nome de Jesus, escolha obedecer ao Senhor. Nós precisamos ainda observar alguns pontos acerca da autoridade. E vamos lá, toda autoridade delegada tem um limite. O chefe te dá ordens apenas no seu trabalho. Você saiu do seu trabalho, ele não tem que lhe dar ordens mais acerca de nada na vida. Isso se aplica à igreja. Seu pastor, seu líder espiritual, ele tem autoridade sobre você no que diz respeito à sua vida espiritual, a lhe orientar, a orar por você, a lhe ensinar. Fora disso, ele não tem mais autoridade sobre você. Está limitado aquilo para o que foi designado, delegado fazer. Ele é seu pastor, ele cuida de você. Um pastor, por exemplo, não pode escolher com quem você deve se casar. Ou não pode interferir na vida profissional ou doméstica. A não ser que você peça, e é bom que você peça, é bom que você compartilhe com o seu pastor, com a sua pastora, você peça conselhos, porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, mas dar conselho não é interferir. Dar conselho não é dizer que profissão você tem que seguir, que emprego você deve aceitar. Eu recebo muitas pessoas e os pastores sabem disso, né? É nossa função aconselhar, orar, ouvir, consolar, exortar, mas em momento algum eu posso dizer o que a pessoa tem que fazer, jamais. Eu vou lembrar ela do que a palavra do Senhor diz, eu vou orar com ela pedindo sabedoria, eu posso dar testemunhos, exemplos, mas eu não vou interferir nas suas decisões. Nem toda autoridade é permanente, existem autoridades que são momentâneas, né? Um professor, um patrão, isso a gente precisa entender. Existe uma autoridade também na tradição, na cultura, no costume de um lugar, de uma organização e de uma cidade. Dentro dos limites da palavra de Deus, nós devemos nos sujeitar aos costumes e tradições daquele lugar, daquela igreja onde vivemos. Por exemplo, a nossa cultura é de usar aliança para quem é casado. Por que você não vai usar? Você precisa usar aliança se você é casado, se você é casada. É uma autoridade, você está debaixo da autoridade de uma cultura e você precisa testemunhar também para os outros que você tem uma aliança com alguém. O tipo de roupa que você veste tem a ver com a cultura, com aquele lugar, você precisa se submeter também. Existe uma autoridade que é basicamente funcional, é uma autoridade para aquilo que você está fazendo. Nos sujeitamos a alguém porque sabe mais. Eu sou autoridade sobre você como professora. Você respeita aquilo que eu estou falando para você. É claro que você vai estudar a Bíblia, né? Você vai buscar o Espírito Santo, aquilo que ele tem para ensinar para você. Mas estou sob você como autoridade, porque eu estou compartilhando conhecimento sobre você. Nós também nos submetemos a algumas pessoas pelas experiências, né, que elas têm mais do que nós. Nós buscamos uma orientação e nós fazemos aquilo que ela está orientando porque ela tem mais experiência. Nós também nos submetemos porque nós vemos a capacitação sobrenatural de Deus sobre uma pessoa. Eu já tive experiências de ter algo planejado para o ministério
e alguém com muita unção de Deus, com muita sabedoria, vir e falar comigo algo e eu mudar completamente, porque eu reconheci a unção de Deus sobre aquela pessoa. E algumas dessas pessoas, não foi só uma vez, eram do nosso próprio ministério, pessoas de Deus. Graças a Deus por elas, que eu estava ali convicta daquele processo, era algo que eu tinha orado, mas aí veio a unção de Deus através daquela pessoa e me deu uma luz em algo que eu não tinha percebido, e nós seguimos, e graças a Deus sempre dá certo quando nós seguimos a unção do Senhor. A última coisa que eu quero compartilhar com você, a penúltima, né? Nós já estamos chegando para o fim da nossa aula de hoje, espero que você esteja absorvendo e que o Espírito Santo de Deus esteja falando com você, para que você não dê jamais lugar à rebeldia. Não vale a pena, não é de Deus, né? Atrai demônios, é contrário ao Senhor. Então, em nome de Jesus, receba aí tudo que Deus está liberando sobre a sua vida. Mas nós, por sermos submissos, não significa que nós vamos ser pessoas mudas, pessoas que não têm opinião, que não têm sugestões, pessoas que não têm contradições, de forma alguma. Existe uma arte que nós devemos aprender como pessoas submissas e obedientes para reclamar. E é sobre isso que eu quero falar para você agora. Nós precisamos ter liberdade. Você que é líder, você precisa dar liberdade aos seus liderados para perguntar, para dar sugestões, para reclamar, porque essa atitude não é automaticamente rebeldia. Pode ser, mas não é que automaticamente toda pessoa que vem reclamar sobre alguma coisa é rebelde, não. Toda pessoa que lhe perguntou, pastor, isso aqui, por que isso mesmo? É rebeldia? Não, de jeito nenhum. Pastor, eu queria te sugerir isso aqui, eu vi que você organizou isso, mas será que isso aqui não ficaria melhor? Você é rebelde, já está determinado aqui o que eu vou fazer, eu que sou líder sobre você. Não, de jeito nenhum. Não é automaticamente rebeldia. Pode ser, né? O potencial e a criatividade dos membros não devem ser tolhidos, pois a obra perde em agilidade e alcance. Valorize as pessoas que Deus colocou na sua vida. Você não sabe tudo, Deus vai usar essas pessoas para um alcance muito maior no seu ministério, né? Para uma obra ser mais ágil. Como eu agradeço a todos que o Senhor tem colocado na minha vida, que tem contribuído para boas sugestões, não é? Claro que a sua palavra vai ser a última, claro que você vai orar, captar, tem ideia que só a misericórdia de Deus, né? Mas também não responda asperamente. Fale, agradeça, diga que você vai orar. E os seus liderados precisam ser ensinados sobre submissão, que não é porque uma sugestão vem que eu tenho a obrigação de aceitar, não. Se eu não aceitar a sugestão do meu liderado, ele precisa ficar feliz do mesmo jeito, não é? Certa vez eu conversei com o pastor Jadson, me veio agora, né? Pastor Jadson é o meu pastor, né? O nosso pastor líder aqui na Igreja Batista Central, e eu pedi algo a ele, né? E eu disse, pastor, como eu te amo. E ele me fez uma pergunta, quando eu lhe disser não, você vai me amar nessa mesma alegria? Eu ri na hora, mas foi aquele riso da forca, né? Eu disse, claro que eu vou, pastor. Já aconteceu do senhor me dizer não muitas vezes, o senhor não se lembra não, é? Mas é verdade que na hora que nossa opinião, nosso pedido é aceito, tudo fica muito lindo, mas quando nós recebemos um não, o nosso sentimento, né, pode ser outro, que não seja de alegria, de humildade, e aí é a hora de nós rejeitarmos a soberba. O espírito de Lúcifer, tem alguém que é autoridade sobre mim, se ele disse não, tá bom. Se eu tenho certeza que é o melhor que vem de Deus, eu vou orar para Deus falar com ele, porque tem uma autoridade sobre mim. Nós precisamos ser cuidadosos para não usar palavras injuriosas, porque o problema da rebeldia são as palavras, a maneira agressiva, a injúria, a falta de respeito. Quando nós agimos desrespeitosamente, aí sim nós estamos sendo rebeldes, estamos ofendendo a Deus. Mas se não temos palavras erradas, a reclamação, a crítica, a sugestão pode sim e deve ser dada sem correr no erro da rebeldia. Exemplo, houve um problema lá na igreja primitiva. As viúvas, né,
helenistas, que não eram de origem judia, elas estavam sem receber o auxílio, né? O Bolsa Família, vamos dizer assim. Elas estavam sem receber e houve realmente uma insatisfação, uma tristeza, uma reclamação muito grande e procuraram os apóstolos. E falaram, olha apóstolos, isso não pode continuar acontecendo, está acontecendo isso. Eles reclamaram mesmo, eles estavam muito zangados, mas eles foram respeitosos. E o que os apóstolos fizeram? Eles procuraram resolver o problema e resolveram. Aquela reclamação era justa, precisava ser feita. Ora, irmãos, nós líderes não sabemos de tudo. E não vamos querer saber, não queira saber de tudo. Só Deus sabe de tudo. Nós precisamos da equipe para nos sugerir, para nos mostrar o que está errado, para trazer novas ideias. Nós precisamos, mas tudo isso tem que ser feito com respeito. Cuidado com atitudes do tipo, olha, os outros estão dizendo aí, viu? Todos estão falando. Isso é covardia, né, irmão? É covardia, isso alimenta a rebeldia, sim, isso é fofoca. Os outros estão dizendo, quem está dizendo? Normalmente, quem usa essa expressão faz parte dessas pessoas que estão dizendo. Então, para se sair bonzinho ou boazinha, aí diz, olha, os outros estão dizendo, todo mundo está dizendo, não aceite, líder, não aceite isso. E você que é liderado, não faça isso. Olha, pastora, fulano está dizendo isso. E eu estou até concordando com eles, ou eu comentei com fulano e eles concordaram, e eu estou aqui para falar com a senhora sobre isso. Faça assim, é assim que deve ser feito. Alguém me disse, mas eu não posso dizer quem é, então nem fale comigo. Nem fale, não fale. Agora, preste atenção, o contrário pode acontecer. O líder chamar alguém para confrontar, para exortar e dizer, olha, a pessoa que me falou é uma pessoa de confiança, mas ela não tem coragem de dizer, porque ela acha que você vai mudar com ela, você justifica, porque existem casos, existem pessoas muito rancorosas, imaturas, e por causa de uma palavra de alguém, vai tratar mal aquela pessoa, vai se afastar daquela pessoa. Então, o líder pode sim chegar para o liderado e dizer, olha, eu não vou lhe dizer quem é, porque não importa quem disse, importa o que ele disse. O que ele disse tem razão de ser, você fez isso, você agiu assim. Então, nessa situação, o líder pode fazer. Mas se você vai trazer para o líder um problema, uma reclamação, não use essas palavras. Eu não recebo como líder, eu não aceito. Outra coisa importante, não reclame por reclamar. Dê sugestões. Você está reclamando, não tem sugestão para melhorar e nem procure o líder. Nem procure, não aceite reclamação sem sugestão. Se ele vier com reclamação, ela vier com reclamação, você diz, aí, você tem alguma sugestão? Se não tiver, então eu vou te pedir, por favor, vamos orar que você vai me ajudar muito, não é? Então o líder sempre deve ir com o espírito contrário, mas ensinando e discipulando. Sinais de uma pessoa submissa. Como sabemos se uma pessoa é alguém que se submete à autoridade? Ela procura autoridade onde ela for. Ela sai de uma igreja, ela vai para outra, ela procura se submeter, ela tem revelação da importância da autoridade, ela não vive solta fazendo, ela vai lá e se apresenta ao líder, olha, eu vim de tal igreja, aconteceu isso, isso e isso, eu estou aqui por isso, eu estou aqui para dizer que eu sou sua ovelha, que eu estou aqui para cooperar, busca se submeter de coração inteiro, não apenas por obrigação, porque a submissão por obrigação, sem o coração inteiro, é rebeldia. Uma vez que alguém conhece a autoridade, ela se tornará mais brando e mais dependente. Então, uma pessoa submissa, que entende a importância da autoridade, também já foi ou exerce autoridade, ela é mais dependente, ela é fácil de se submeter. Ela se torna temerosa de cometer erros, porque ela conhece a autoridade. Aqueles que conhecem a autoridade não gostam de ser autoridade, porque sabem do peso da responsabilidade. As pessoas que ficam sempre buscando posições de autoridade, normalmente elas têm ali uma rebeldia lá dentro, uma inveja, uma insubmissão. A maioria das pessoas que são colocadas em posição de liderança, elas fogem disso.
até que Deus confirme, e aí elas assumem por dependência ao Senhor. Não tem prazer em dar opiniões ou controlar os outros. O rebelde normalmente ele quer dar opinião em tudo, para tudo. Ele quer que a sua opinião domine sobre tudo. Aqueles que conhecem a autoridade são tardios para falar. Mantém a boca fechada. Tem um salmo que eu gosto muito dele. Eu acho que é o Salmo 141. Deixa eu ver aqui se é ele mesmo. Já estamos terminando. Espero que você esteja sendo ministrado pelo Espírito Santo, porque esse assunto é muito importante. É um problema em muitas igrejas. Deus não tem agido mais em nosso meio por causa da rebeldia. 141, deixa eu ver se é esse mesmo, irmão. 139, aqui. Seja a minha oração. Isso, 141:3. Guarda aí esse salmo. Ora ele todos os dias. Salmo 141:3. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Mantenha a boca fechada. Quem conhece a autoridade torna-se muito sensível a rebeliões e iniquidades. Percebe logo quando há uma rebelião. Quando há iniquidade, alguém que não se submete, alguém que não obedece às leis de Deus, ele sabe o quanto a rebelião contamina. Então, percebe que aquela pessoa que está vindo falar está com rebeldia e corta logo. Em nome de Jesus, que você e eu tenhamos essas características. E nós vamos concluir essa aula lendo e orando, lendo Tiago, capítulo 4. Se você estiver com a Bíblia, abra aí a palavra do Senhor, Tiago capítulo 4, nós vamos ler 12 versículos, é isso mesmo, 12 versículos, e nada de preguiça de ler a Bíblia, ok? Quem é adorador ama a palavra do Senhor, aleluia. De onde vêm as guerras e contendas que há em vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar, a fazer guerras, não tem por que não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar com seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Deus está chamando adúlteros aqueles que dizem servir a Ele, mas amam mais o mundo, amam aquilo que o mundo oferece. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, preste bem atenção, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Se Deus se opõe, eu não quero os orgulhosos perto de mim. Eu não quero os rebeldes. Líder querido, pastor, pastora, não tenha medo dos orgulhosos, se oponha a eles, confronte eles, ame-os, ore por eles, mas não permita que eles estejam em função de ministério de autoridade na igreja se eles são rebeldes. Confronte sem medo que eles saiam da igreja, porque se eles saírem da igreja, se eles saírem do ministério por causa de uma repreensão, de um conselho, de uma orientação de um líder, é porque eles são realmente rebeldes, eles não devem estar ali. Muitos pastores, muitos líderes têm medo de perder músicos, porque eles são bons músicos, porque a igreja não tem muitos músicos, precisa deles, de cantores, porque são bons cantores, vocalistas, músicos que não obedecem às regras do ministério, que não respeitam a autoridade. Eu não quero eles perto de mim, eu quero eles longe de mim. Se alguma pessoa do meu ministério se comporta com rebeldia e eu procuro ele, converso, oramos juntos, peço perdão se eu estiver errada, se eu errei, e ele não aceita, ele continua em rebeldia, eu não quero ele perto de mim, eu não quero ela perto de mim. Então você não deve temer o confronto e o ensino aos rebeldes, porque a Bíblia diz que Deus se opõe a eles. Versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo,
Porque o orgulho é alimento para Satanás. A rebeldia é alimento para Satanás. Se submeta a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus, ele se aproximará de vocês. Pecadores, Tiago está falando para a igreja, para os rebeldes, para os que estão contaminados com o mundo. Limpem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, uma hora obedece, uma hora não obedece, uma hora crê, uma hora não crê. Purifiquem o coração, a motivação, os sentimentos. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Se humilhe, se quebrante. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão fala contra a lei, julga a lei. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando no lugar de juiz. Apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o próximo? Muitas vezes aquilo que estamos falando do próximo é só rebeldia no nosso coração. Irmãos, leia essa palavra novamente. Leia e ore esse texto, esse capítulo inteiro de Tiago. Leia e seja purificado pela palavra. Eu oro pela sua vida e eu repreendo todo espírito de rebelião em você e contra você. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus prescute, que ele vá no mais profundo do seu coração, do meu coração, e se houver alguma raiz de iniquidade, alguma rebeldia, o Senhor arranque de nós. Nós te pedimos perdão, Pai, por toda palavra, sentimento, pensamento de rebeldia. Nós te pedimos perdão por todo comportamento que nós achávamos que eram com boas intenções, mas estava desrespeitando nossos líderes. Nós te pedimos perdão, arranca todo argumento de Satanás contra a nossa vida, contra a minha vida, contra a vida de cada aluno da EMAN, e libera sobre os nossos ministérios uma unção nova, uma unção fresca, que toda rebeldia dê lugar à submissão, ao amor, à alegria de servir. Paralisa todos os demônios que têm sido, Senhor, alimentados pela rebeldia, e que os rebeldes se convertam, que os rebeldes sejam cheios do teu Espírito e coopere para a manifestação do teu reino na terra. Pai, nós nos submetemos a Ti, nós não somos nada sem o Senhor, e nós desejamos e assumimos o compromisso de fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor levante sobre você o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém. Até a próxima aula, se Deus assim permitir.